rebuliço que está aqui em São Paulo, essa pesquisa botando o Pablo Marçal ali cabeça a cabeça com o Ricardo Nunes e com o Guilherme Boulos, Natuza. Um verdadeiro rebuliço. Está um terremoto, Natuza Neri, nas campanhas. Está um terremoto. Eu falei com 4 das 5 principais campanhas e vou dizer aqui, contar como é que cada uma recebeu. Eu falei com o próprio Pablo Marçal, que já tinha soltado uma nota e repetiu para mim algo que a assessoria de imprensa havia informado. Ele disse que a piada virou pesadelo e fez uma alusão a um diálogo que ele teve com o Ricardo Nunes, o atual prefeito. Algumas semanas atrás, o prefeito Ricardo Nunes, segundo o Marçal, teria mandado para ele uma imagem de algum vídeo crítico que Pablo Marçal fez e com a expressão piada. Então, quando ele fala piada virou pesadelo, é um recado direto para Ricardo Nunes. Eu até perguntei, mas vocês se falam? Ele disse, falo com muitos dos candidatos muitas vezes. Ele não contou com quem normalmente ele fala, mas revelou esse diálogo com o Ricardo Nunes. A campanha que mais está sofrendo com esse rebuliço é a campanha do atual prefeito. Tem ali, se você for para integrantes da campanha, eles dizem que agora Bolsonaro vai ter que entrar com os 2 pés na campanha, para cumprir pelo menos 2 funções. A primeira função é ser um cabo eleitoral ativo de Ricardo Nunes, para associar a imagem de Nunes à do ex-presidente, e o segundo, alguém que rivalize com Pablo Marçal. Então eles têm o desejo, eu não sei se Bolsonaro vai fazer nem um papel nem outro, mas o desejo de Bolsonaro partir para o front contra o Pablo Marçal, porque o crescimento de Pablo Marçal foi muito expressivo entre os eleitores que se declaram bolsonaristas. Então, subiu de 29% para algo como 44%. Vou até dar uma olhada aqui para ver se é isso mesmo, mas se a memória não estiver variando... Natuza, tudo leva a crer que esse perfil de eleitor se identifica mais com... 44% mesmo. E aí bateu um barata voa. Se você for olhar para os bolsonaristas que estão no Palácio dos Bandeirantes, antes do Datafolha sair, já se avaliava na véspera, no caso ontem, que havia um risco total de Marçal chegar ao segundo turno. Marçal está dizendo que vence no primeiro turno, mas segundo as pesquisas que servem ao governador, que servem ao prefeito e as outras campanhas, esse cenário não está configurado. Na campanha de Boulos tem um quê de celebração. Por quê? Porque eles consideram o Nunes um oponente mais difícil de ser abatido, derrotado no segundo turno, e Marçal um oponente mais frágil, porque a figura de radical, na avaliação da campanha, não é a minha, na avaliação da campanha, a figura de radical que Boulos tem, pelo passado dele, acaba sendo transferida para o Pablo Marçal. Uma parte dos assessores do Boulos acredita que é mais fácil desconstruir o Pablo Marçal do que o Ricardo Nunes, que é o prefeito, que está com a máquina na mão entregando um monte de obra. Exato. E é muito... o manual, a lição número 1 do manual de campanha política, né? É mais fácil você afastar ou derrubar um guarda-sol que não está bem fincado na areia do que um guarda-sol que está bem fincado. Porque o que não está muito bem fincado, o vento bate e leva. Eu não sei se esse é o caso de Pablo Marçal. Tem gente que faz essas 2 avaliações, de que ele é uma onda e que a onda quebra antes da eleição, ou que a onda dele só quebraria muito às vésperas ou até depois da eleição, colocando ele no segundo turno. Mas, enfim, no caso da campanha de Boulos, a avaliação é de que é melhor o oponente Pablo Marçal do que o oponente Ricardo Nunes. Eu até perguntei para uma dessas pessoas, mas como vai ficar a qualidade da campanha, né? Porque já tem muita reclamação de que a campanha virou baixaria e tal. Isso no segundo turno seria levado ao paroxismo. Isso na avaliação dessas pessoas. E, por fim, Datena. Eu conversei com o Datena. O Datena, a primeira pergunta que... Aliás, a pesquisa parece que demonstra, né, que o Pablo Marçal tira voto do Datena, né? É bem possível que uma parte dos votos migrou, que saíram do Datena tenha migrado para o Pablo Marçal. O que me parece é que o grande crescimento dele, o salto dele se dá entre os eleitores bolsonaristas. E o Datena, Natuza? O Datena, eu liguei para ele, tinha que perguntar, fiz a primeira pergunta mais óbvia do mundo, falei, você vai desistir?
né, diante desse resultado, ele falou, mas é claro que eu não vou desistir. Ele fala algumas coisas. Ele disse que, como na pesquisa Quest, não Datafolha, que tinha mostrado ele embolado no primeiro lugar, que ele ficou muito feliz e que tinha vibrado. Agora ele, no quarto lugar, ele diz assim, eu esperava ter pelo menos 13%, 14%. Quando eu apareço com 10%, evidentemente que eu acredito nas pesquisas. O que eu vou ter que fazer agora? Melhorar minha campanha. Então, ele está ali com os 2 pés no chão. E aí ele fala da dificuldade de um apresentador de entrar na campanha, de participar do primeiro debate, enfim. Ele dá a entender que para os próximos debates ele vai estar mais afiado. E aí ele diz o seguinte, que ele chegou a ser aconselhado, com esse crescimento do Pablo Marçal, que ele chegou a ser aconselhado a elevar o tom e ter uma postura mais agressiva. E mais para o embate. E ele disse que ele não aceitou e que ele não vai fazer isso. Que ele não vai mudar. Ele diz assim, olha, estou aqui procurando a frase dele. Ele diz que... Ele falou, eu não vou baixar o nível da minha campanha. Então, ele também disse que não está disposto a ir para o tudo ou nada em razão da pesquisa Datafolha. E aí, para quem está se perguntando por que não tem cenário de segundo turno do Datafolha com o Pablo Marçal no segundo turno, eu vou explicar a regra do Datafolha. Essa regra não é de agora, é uma regra bastante tradicional já. O Datafolha pega a última pesquisa, não a de hoje. Eram os primeiros lugares na última pesquisa. Os primeiros lugares na última pesquisa eram Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Mais abaixo, num segundo pelotão, estavam Datena e Pablo Marçal. Só que eles estavam distantes do primeiro e do segundo lugares. Então, o Datafolha de agora só traz um cenário de segundo turno do Nunes e do Boulos. Na próxima pesquisa Datafolha, vai se fiar nesta daqui, no resultado dessa daqui, que mostra um cenário triplo de empate. Então vai ter Nunes com Marçal, Nunes com Boulos e Boulos com Marçal na próxima pesquisa Datafolha.